Fala galera do quinto ano, estamos de volta, só que dessa vez nós vamos corrigir todo o capítulo 4, tá? Espero que vocês tenham feito todas as atividades para a gente poder corrigir e vocês apenas mudarem alguma coisinha e darem um certo para ver se vocês acertaram mesmo, tá bom? Nessa correção a gente vai fazer igual a gente já estava fazendo. Como assim? Eu vou passando aqui, a gente vai ler no nosso livro as perguntas, vamos falar das respostas lá no livro e depois eu vou vir aqui no gabarito para vocês irem dando pause no vídeo e dando uma conferida para ver se a sua resposta está certa, tá bom? Mas antes de começar a nossa videoaula, eu queria que vocês vissem duas datas importantes. Hoje, dia 27 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Mata Atlântica. Dia Nacional da Mata Atlântica. Não poderíamos deixar de lembrar desse dia, porque estamos falando de vegetação, né? Estamos falando de solo, e a Mata Atlântica, que é o bioma que nós estamos, e infelizmente é o bioma que foi mais afetado ao longo de todo esse processo de colonização do Brasil. Então a gente precisa sim conservar a Mata Atlântica, assim como os outros biomas. E falando em Dia Nacional da Mata Atlântica, nós temos também, que passou sexta-feira, eu não falei porque a gente não teve aula, que foi o Dia Internacional da Biodiversidade. A gente iniciamos esse capítulo falando de biodiversidade e a gente tem um dia internacional onde todos param para lembrar desse dia e tentar se conscientizar um pouco que precisamos sim conservar as nossas florestas, conservar os nossos animais. Precisamos sim cuidar da nossa natureza e do nosso planeta. Aí tem até uma mensagem aqui do dia 27 de maio. É comemorado o Dia da Mata Atlântica e tem o objetivo de servir como ponto de reflexão sobre a necessidade de preservação e de conscientização a respeito das ações necessárias para mudar essa realidade. Sim, Mata Atlântica é o bioma mais afetado e a gente precisa conservar. Aí essa imagem aqui de fundo é lá no Rio de Janeiro, tá? Lá no Rio de Janeiro a gente tem aqui uma parte aqui provavelmente é da Floresta da Tijuca, uma parte dela, né? Que a gente tem aqui uma visão aqui, eu acho que é a Lagoa Rodrigo de Freitas, que a gente tem lá no Rio. E a gente precisa conservar nossa biodiversidade, conservar nossa Mata Atlântica. E é justamente nesse capítulo que estamos falando dos problemas causados com a perda da cobertura vegetal, ou seja, com a perda da vegetação nativa, e estamos vendo os problemas e a gente pode ver também as soluções, não é verdade? E o primeiro problema que a gente viu foi que a perda da cobertura vegetal diminui a quantidade de espécies daquele local, ou seja, diminui a biodiversidade daquele local, seja ela de vegetação e seja ela também de animais. Então a gente vai responder a nossa primeira atividade aqui agora. Vamos lá. Já pegou o seu material? Não adianta estar deitadinho no sofá aí, só olhando o celular, não. Tem que pegar o material, sentar bonitinho, pegar o seu estojo, o seu livro, ok? Para a gente poder responder. Aí vamos lá. Número 1, página 66. De acordo com as informações apresentadas nos gráficos anteriores, responda ao que se pede. Aí são esses gráficos, a gente falou muito, né, na primeira aula. Qual é a porcentagem de mata nativa da área 3? Aí a mata nativa da área 3. Qual é a porcentagem de mata nativa da área 3? A mata nativa a gente vê aqui que é o verde escuro, 40%. Então a resposta seria 40%, aqui na número 1. Depois eu vou para o gabarito oficial lá nos slides. Agora, número 2. Qual é a porcentagem de cultivo ou pastagem na área 6? Área 6, essa daqui, área de cultivo ou pastagem, 90%. Aqui, ó, tá vendo?
A gente analisa aqui pela corzinha, 90%. Agora o número 3. Quantas espécies foram encontradas na área com maior quantidade de mata nativa? A maior quantidade de mata nativa é essa daqui, com 60%. E quantas espécies foram encontradas ali? 29 espécies. E na área com menor quantidade de vegetação natural? Vegetação natural, a menor é 10%. Quantas espécies eu encontrei ali? Só 4. Então a gente já está reparando e pode chegar nessa conclusão. Ó. Que conclusão pode ser retirada pela análise dos gráficos? A gente pode ver que quanto menor a minha área nativa, menor é a quantidade de espécies. Um lugar que eu tenho 60% de área nativa, eu tenho 29 espécies. Comparado com 10% de área nativa, eu só tenho 4 espécies. Então, é basicamente essa a resposta que a gente vai colocar. Então, vamos lá. Só até o número 4 por enquanto. Como eu falei, é o número 1. Repara que eu botei aqui, ó, página 66 e 67. Vai ficar sempre essa pegada, ó, 66 e 67. Aí, número 1, 40%, número 2, 90%. Aí, número 3, como eu coloquei, 29 espécies na área com maior quantidade de mata nativa e 4 espécies na área com menor quantidade de mata nativa. Agora, 4, a conclusão. Quanto menor a área de mata nativa, menor será a biodiversidade de espécies. Tá? 5, guarda um pouquinho que a gente já vai falar dela. Ok? Então, essa é a primeira conclusão. Se a gente perde biodiversidade, se a gente perde vegetação, a gente perde biodiversidade. Então, nesse Dia Internacional, que foi dia 22 de maio, da biodiversidade, a gente tem que entender isso. Uma das consequências de perder vegetação é diminuir a biodiversidade. Então, o primeiro motivo é conservar a natureza, conservar essa vegetação nativa. Ok? Então, vamos lá, continuando. Número 5. Vou só mutar aqui. Pronto. Número 5. Os gráficos são recursos muito importantes para uma pesquisa biológica. Observe o gráfico a seguir, que apresenta o número de espécies nas áreas de 1 a 6. Que tal ajudar a colocar algumas informações nele? Veja o passo a passo a seguir. A gente fez na primeira aula mais ou menos o que tinha que fazer, né? Aí a gente viu que a gente tem aqui a porcentagem de cobertura vegetal. Aí ele pede aqui, ó, que dê um título, ligue os pontos e dê um título ao eixo vertical. Esse eixo vertical, o título, vocês até devem ter colocado se é a porcentagem de cobertura vegetal, e aqui seria o número de espécies que a gente ia colocar aqui. Então, você pode escrever. Se você não escreveu, escreve aqui agora. Pausa o vídeo e escreve. Número de espécies. Porque esse gráfico mostra isso. A gente vai entender isso agora. Ó. Marque no gráfico o número de espécies nas áreas com 10, 20 e 30% de cobertura vegetal. Aí a gente tinha que marcar os pontinhos aqui de acordo com o número de espécies. Aí lembra que a gente já fez na primeira aula, na verdade, né? E ficou essa imagem aqui. Vocês lembram disso, né? A gente marcou os pontinhos 10, 20 e 30%. Por que eu marquei os pontinhos aqui? Porque 10% representaria, ó, 4 espécies. Vamos ver se é isso mesmo, ó. 10% de cobertura vegetal, 4 espécies. Agora, 20%, quantas espécies? E aí? Deu quanto aqui? 20%, 13 espécies. Então, eu tenho aqui 13, tá vendo? Ele tá, se você reparar bem, eu vou aumentar aqui, ó. O 20, ó, repara o mouse, ó, 20. Se eu jogar para cá, vai dar no 13 certinho, ó, 13, 14, 15. Então, o ponto está certo. Agora, sem olhar para o livro, ó, 30%, quantas espécies? Se eu tenho 20, 21, 22 espécies. Ó, 22, 23, 24, 5. Então, é 22 espécies. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, 30%, 22 espécies. 30%, 22 espécies. Então, tá show. Já fizemos os pontos. Agora, ligue os pontos e dê um título. O título a gente já deu. A gente já sabe que é a cobertura vegetal pelo número de espécies. Show? Agora vamos ligar os pontos, que é a parte mais fácil. Deixa eu colocar aqui uma linhazinha aqui. É só vir ligando esses pontos.
No caderno é mais fácil, né? Aqui eu tô aqui no computador, bem mais difícil. Ó, tô colocando aqui. Pronto, acabando. Repara só uma coisa, analisando esse gráfico, o que a gente analisa? Repara que aqui é a cobertura vegetal. Se eu tenho 10% de cobertura vegetal, eu só vou ter 4 espécies. Se eu tenho 60% de cobertura vegetal, eu vou ter 28 espécies, 29 espécies. Então, repara que quanto mais cobertura vegetal eu tenho, mais espécies eu tenho. Quanto mais eu vou perdendo a cobertura vegetal, repara, ó, menos espécies eu vou ter. Então, interpretar o gráfico é importante, tá? É crucial que a gente interprete o gráfico de forma correta. O seu gráfico, então, aí no seu livro tem que ficar nesse formato, beleza? Show? Então, continuando. O que o gráfico e a linha mostram? Justamente isso que a gente está falando, que vai diminuir, e a mesma conclusão aqui da 4, né? Que vai diminuir a quantidade de espécies, ou seja, vai diminuir a biodiversidade quando eu diminuo a cobertura vegetal, quando eu diminuo a vegetação daquele local. Então, eu coloquei assim no número 5, ó, da página 67. O número de espécies é cada vez menor à medida que diminui a proporção de floresta conservada. Aí chega numa prova aí futura lá na frente, aí tá lá escrito: o número de espécies é cada vez maior à medida que diminui a proporção de floresta. E aí, verdadeiro ou falso? É falso. A gente sabe que não vai aumentar a biodiversidade. A biodiversidade diminui, ok? Próximo exercício foi o exercício da página 68 e 69. Aí aqui era para vocês lerem um pouquinho das principais ameaças de desastres ecológicos no Brasil. Então eu vou ler rapidamente, tá? Vamos lá. A extinção de grandes áreas de vegetação nativa e a destruição de rios importantes são algumas das principais ameaças. O duro é saber que por trás disso tudo está a ação humana. Estamos alterando ciclos importantes do planeta, e isso acontece no Brasil em função das atividades econômicas. Aí dá o exemplo da Mata Atlântica. Restam apenas 7% de sua vegetação original. E hoje é o dia dela, né? Hoje é o dia dela e só tem 7%. O desmatamento nos últimos 100 anos a transformou em uma das florestas mais ameaçadas do planeta. Segundo dados de entidades como a Conservação Internacional e a SOS Mata Atlântica, hoje se perde um campo de futebol de vegetação a cada 4 minutos. Pensa, olha quantos campos de futebol a gente está perdendo só nessa aula. Imagina! É muita vegetação sendo desmatada. Para quê? Para usar madeira para fazer móvel, usar madeira ali a celulose para fazer, por exemplo, folhas de caderno, livros, não é verdade? Então a gente tem que... Vai desmatar alguma área? Vai, mas tem que replantar, não é verdade? Essa destruição põe em risco também a fauna da região. De 271 espécies de mamíferos que habitam a floresta, 160 só existem lá e podem desaparecer. Imagina, vamos ter aqui uma grande extinção em massa se a gente perder a Mata Atlântica, porque tem animais que a gente chama que são animais nativos daquela região, né? Ou seja, animais que só vão encontrar na Mata Atlântica. Então, se a gente perder a Mata Atlântica, vamos perder esses animais. Agora falando da floresta amazônica. O desmatamento de maior floresta tropical úmida do mundo ocorre por vários motivos, como o uso de áreas para pecuária, para agricultura e para a extração ilegal de madeira. A taxa anual de desmatamento é cerca de 25.500 km², é coisa pra caramba. Se ela continuar perdendo a cobertura vegetal nesse ritmo, especialistas não se cansam de alertar que a Amazônia poderá no futuro se tornar um grande deserto. É que são as próprias árvores que dão a umidade necessária para a região se tornar a região e tornam o solo fértil para outras plantas. Olha o que ele falou. A gente viu ali que a Mata Atlântica, a floresta amazônica, ela é importante para os rios voadores, lembra? Que é muito importante para o ciclo da água.
É importante para trazer chuvas aqui para a região sudeste, por exemplo. E ela mesma vai fazer com que o solo dela continue fértil. Então, de acordo com o texto, indique as consequências do desmatamento na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica. Aí você tinha que destacar algumas consequências de ambas. Aí eu vou mostrar como eu coloquei, ó. Página 69, eu coloquei o seguinte: Mata Atlântica, além da destruição da vegetação, o desmatamento coloca em risco a fauna desse bioma. Isso pode acarretar o desaparecimento de 160 espécies de mamíferos que só existem lá. E na floresta amazônica? O desmatamento da Amazônia poderá transformar a floresta em um grande deserto no futuro. Às vezes você colocou a sua resposta um pouco diferente, mas se você vê que está nesse mesmo sentido da resposta, então vai estar certo. Parabéns, tá bom? Pausa o vídeo aí agora e dá uma olhadinha e confere tudinho, ok? Continuando. Vídeo aula de correção é mais de boa, porque você pode ir pausando, pode ir analisando a resposta, tá? Vamos lá. Próxima questão. Aí começa o livro a dar aquela travadinha. Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos lá. Qual era a página? Deixa eu ver aqui a página. Página 69. Deixa eu botar aqui. Certinho. Próxima questão é a questão da página 71. Página 71, a gente vai falar sobre os serviços ambientais. Lembra que a gente entendeu aqui a importância daquelas pesquisas para conservação? Eles mostram como conservar de forma adequada, né? Por quê? Porque essa vegetação, além de ser muito importante para o planeta, também fornece vários serviços ambientais, que ajuda muitas famílias, como, por exemplo, os serviços ambientais prestados pela palmeira carnaúba. Aí tem aqui algumas informações sobre a palmeira carnaúba e a gente vai direto para a nossa resposta. Vamos lá. Assinale, página 70. Assinale a função ambiental da palmeira carnaúba. Aí a gente viu aqui que a palmeira carnaúba ela vai fornecer produtos derivados da natureza. Quer ver, ó? Por exemplo, produtos, aqui a própria foto mostra, essas cestas aqui, aqui as folhas ainda fornecem a famosa cera de carnaúba, que é usada em graxas de sapatos, vernizes, lubrificantes, sabonetes, entre outros. Então, fornece produtos derivados, tá? Ela não falou nada no texto de purificação da água e nem de melhorar a qualidade do solo. Não falou, tá? A função vegetal dela, ela pode até ajudar na qualidade do solo de forma geral, mas não a principal função dela ali econômica, né? Que é fornecer diversos produtos. Então, a resposta certa da 70 é a primeira alternativa. Agora, 71. Cite 3 produtos derivados da palmeira carnaúba. Eu falei vários e a gente vai ver agora. Na sua cidade, alguma espécie de vegetal típico utilizado para funções como as da carnaúba? Qual é o nome da planta e para qual função ela é usada? A gente vai falar disso aqui agora. Ó. 3 produtos derivados. Eu coloquei o seguinte. A primeira está lá, fornecer os produtos derivados da natureza. Eu coloquei. A palmeira carnaúba é usada na fabricação de ceras para pisos, ceras automotivas, tintas, vernizes, produtos para mercearia, produção de medicamentos, cosméticos, alimentos. Ela forma um filme protetor que retém a umidade. Tudo foi falado naquele texto. Então, o que você colocou e está aqui, está certíssimo, ok? Agora, essa segunda pergunta, ela é mais pessoal, você tinha que pesquisar, entendeu? Mas aí a resposta vai ser a sua resposta aí, ok? Você coloca. Mas a gente pode citar algumas vegetações que podem nem ser tão nativas aqui de Espírito Santo, mas elas ajudam muito. Por exemplo, o café. O café é uma planta aqui no Espírito Santo, a fabricação do café aqui no Espírito Santo é muito grande. A gente consegue... Tu vai andar aí por várias estradas, tu vê muita plantação de café. Outra coisa que a gente vê muito aqui é a plantação de eucalipto.
eucalipto tu vê muito, tu vai utilizar para fazer essências, tu vai utilizar a própria madeira dela. Então, tem esse tipo de vegetação que vai ter vários serviços ambientais, tá? De forma nativa não é tão nativo aqui de Espírito Santo não, mas são duas que eu reparei que tem muito aqui perto de Guaçuí, em volta de toda aqui na região sul. OK? Beleza? Continuando, aí aqui logo em seguida vinha aquele experimento que a gente viu na última aula, esse seguinte experimento aqui, que é inclusive essa foto aqui. Lembra que a gente viu que olha a cor da água e a cor da água e o como esse solo aqui representando esse solo, ele sofreu, né? E é justamente isso que a gente vai responder aqui agora. Página, então, 73. Vou direto para 9, tá? Discuta as perguntas a seguir com o colega e faça o registro. No caso, você fez isso em casa sozinho. Em qual garrafa houve a maior perda de solo? Qual foi a que teve maior perda de solo? A garrafa número 3. Se fosse basear pelo experimento que a gente assistiu, a número 3. Agora, e qual foi a menor perda do solo? A número 1. Por causa da sua vegetação, as suas raízes conseguiram segurar mais o solo. O impacto da água no solo foi menor por causa da vegetação. É isso que a gente vai falar, ó. Por que houve menor perda de solo em uma das garrafas? Por que houve menor perda de solo nessa daqui? Podíamos citar várias coisas. Como eu falei, a vegetação segura o impacto da chuva direto no solo. Aquele impacto vai bater primeiro na folha e vai cair os pingos, né? Você repara quando você está debaixo de uma árvore e está chovendo, aí depois de um tempo, aquela chuva não vai ficar forte em você, mas fica caindo algumas goteiras. Então aquela goteira vai ser mais devagar no solo. Então o impacto vai ser menor, vai carregar menos terra, né? Fora que as próprias raízes do solo vão segurar o solo. Então a gente pode falar essa parte, tá? Daqui a pouco eu boto no gabarito para a gente ver como ficou em forma de texto. Ia ser: qual fenômeno da natureza foi representado ao molhar o experimento com regador? Pô, essa foi fácil, né? O fenômeno é a chuva, que vai representar essa água caindo no experimento. Vamos lá para o gabarito. Página 73, nosso gabarito tá aqui, ó. 9, letra A. Dá um pause aí e vê a resposta. Show? A B, ó. A cobertura vegetal protegeu o solo do impacto direto com a água e permitiu que fosse absorvida de forma mais lenta e regular. As raízes ajudam nesse processo, diminuindo o arraste de partículas do solo. Sem a cobertura vegetal, houve maior impacto da água na superfície, criando rachaduras, que no caso são as erosões, que a gente já falou na última aula, e fazendo a terra deslizar pela boca da garrafa, que no caso representou o assoreamento dos rios. Então essa imagem aqui, ó, com a terra caindo para dentro, representa o assoreamento dos rios, ok? Então esse foi o nosso gabarito. Você dá uma analisada aí, essa resposta da letra B ficou bem completa. Qualquer coisa não apaga não, você pode escrever no seu caderno essa resposta aqui, se não tiver espaço no livro, tá bom? Continuando, próxima atividade, página 74 e 75. Na página 74 e 75, o que ele falou para fazer? Vamos ler. A fotografia anterior foi tirada após a passagem da chuva em uma área preparada para o cultivo. No caso, ele retirou toda a vegetação para preparar ela para cultivar. Só que, se tirar toda a vegetação, vai fazer o que a gente viu no experimento. Chuva vai bater e vai criar as erosões. Enumere as afirmações a seguir de acordo com a ordem que elas aconteceram no caso 1. Aí você tinha que botar a ordem de 1, 2, 3, 4, 5. Tinha que saber a ordem, tá? Eu vou pro gabarito já. Aí na número 2, no caso 2 aqui, você tinha que falar sobre o assoreamento. Ó, a vegetação original ao redor de um rio
foi retirada para a criação de gado. Enumere as afirmações a seguir de acordo com a ordem que elas aconteceram. Então, se eu tiro essa vegetação em volta do rio, o que vai acontecer? Assoreamento. São os dois problemas que a gente falou, erosão e assoreamento. Você tinha que colocar na ordem. Então, para facilitar, eu vou olhar no livro do professor, que é esse aqui, que mostra o número para a gente exato e a gente vai entender, vai ler um por um. Tá? Então, na etapa da erosão, a gente tem o seguinte. A primeira eu já falei qual era na videoaula anterior, que era essa daqui. Para preparar o solo para o cultivo, a cobertura vegetal original, que são as florestas, podem ser savanas, e os restos de vegetação do uso anterior, cultivo ou pastagem, foram removidos. Então, se eu retirei toda a cobertura vegetal ali, é a primeira etapa. Segundo, no solo preparado para o cultivo, quase não restou cobertura vegetal. Essa seria a segunda etapa. Agora, a terceira etapa. Ao atingir o solo, a água da chuva carregou parte da terra. Foi o que a gente falou de erosão. E a parte 4. A terra levada pela água deixou algumas áreas do solo com rachaduras e outras com acúmulos de sedimentos. São terras, folhas, nesse caso, essas áreas aqui. Ó. Ficou acumulando um monte de terra e essa aqui ficou sem nada. E 5. O solo também perdeu nutrientes que foram levados pela terra deslocada e pela água que escorre na superfície. Então, a gente viu o que acontece no processo de erosão. Agora, respondendo sobre essa erosão, olha aqui em cima. Ó. No experimento realizado, a garrafa que tem maior semelhança com o solo preparado para o cultivo é a amostra 1, 2 e 3. É a amostra 3, que representa essa daqui da foto, ó. Essa daqui, essa aqui de baixo, né? Se a gente olhar para o nosso livro, é essa amostra 3 aqui, sem nenhuma cobertura vegetal. Agora, a número 3. O fenômeno que ocorreu, estou lendo essa 3 aqui, tá? O fenômeno que ocorreu, no caso, um campo de cultivo, que é esse primeiro aqui, é chamado de erosão, já falamos. O experimento mostrou as consequências desse fenômeno para o campo. Junto com seus colegas, levante hipóteses sobre o que pode ocorrer nas cidades. Aí você fez em casa. O que pode ocorrer nas cidades? Eu falei muito disso na última aula. Então já vai estar aqui a resposta diretamente do livro do professor. Quer ver? Ó? Nas cidades, a erosão pode levar ao desmoronamento em áreas inclinadas. A gente vê muito isso lá. A gente viu muito isso aqui em Espírito Santo com aquelas chuvas, né? Aconteceram muitos desmoronamentos, infelizmente, né? E pode acontecer também, ó, rachaduras nas vias de circulação. Então, isso vai acontecer se a gente tiver um solo. Não adianta nada estar ali em cima cheio de concreto ou cheio de asfalto, aí do lado tem um solo totalmente sem vegetação. Aquele solo vai criar rachadura e essa rachadura vai impactar, por exemplo, no asfalto. Isso acontece muito nas estradas. Várias imagens a gente vê de trechos de rodovias que estão interditados porque o asfalto caiu ali, foi ribanceira abaixo, né? Então pausa aí o seu vídeo para ver a resposta direitinho, para ver se você acertou. Não precisa estar 100% igual. Basta estar falando de alguns problemas. Se você pensou em outros problemas, perfeito também. Agora o rio que ficou raso, relacionado ao assoreamento. Ó, a gente já leu e qual a ordem que começa? Eu falei que primeiro seria esse aqui. A vegetação original, com muitas árvores e arbustos, foi retirada e substituída por um campo de pastagem. A gente falou que esse era o primeiro. Aqui o que acontece logo depois? As margens dos rios ficaram expostas, né? E logo em seguida, ao longo do tempo, as chuvas que atingiram as áreas próximas ao rio carregaram parte do solo, né? A gente viu isso. Se eu não tenho aquela cobertura vegetal perto do rio, que lembra que a gente vai falar logo em seguida, qual é essa cobertura vegetal? A mata ciliar, mata ribeirinha, lembra disso, né? Agora 4, é esse aqui de cima, ó. Parte da terra levada ao longo dos anos pela água das chuvas acumulou no fundo dos rios.
Quando acumula, gente, é só para fazer o rio ficar normal de novo, é só tendo aquele trabalhão de retirar com a draga, com alguma coisa, né? É o único jeito. E 5. A terra que ficou no fundo das águas deixou o rio mais raso, infelizmente, né? E esse é um problema muito grande que pode acontecer nas cidades. Deixar o rio raso, contaminar o rio, deixar o rio sujo e ainda ter falta de água nas cidades. É isso que a gente vai falar na próxima atividade aqui, ó. Página 76. Vou aqui para trás. Página 76. Aqui já vamos voltar para o livro do aluno, ó. Vamos lá. Marque X nas afirmações que apresentam consequência da diminuição do leito do rio. Quais são as consequências da diminuição do leito de um rio? Alagamento em épocas chuvosas. Se eu tenho diminuição do rio, aquele rio que antes aguentava certa quantidade de água não aguenta mais. Então, sim, eu vou ter alagamento em épocas chuvosas, né? Eu vou ter aumento da quantidade de água disponível para a produção agrícola? Pelo contrário, se eu aumento a quantidade de areia dentro daquele rio, se eu faço o assoreamento daquele rio, eu vou diminuir a quantidade de água. Então, a segunda está errada. Eu vou ter interrupção total do curso de água, levando à extinção do rio. E aí? Diminuindo o leito do rio, vou ter a interrupção total do curso de água? Se a gente olhar nessa imagem aqui, não. Assoreamento ainda vai ter o curso do rio. Ainda vai ter, entendeu? Por isso que essa resposta aqui, essa alternativa está errada. Eu não tenho interrupção total, eu tenho interrupção parcial. Então, você vai grifar aqui, vai riscar esse total e vai colocar parcial, ok? Para mostrar o que era o certo. Eu vou ter redução da capacidade de navegação dos rios? Eu consigo pegar um barco e navegar nesse rio aqui? Claro que não. Então, a resposta também está certa. Qual é a 5, então? É a primeira e a última, ok? Agora, número 6. O fenômeno mostrado no caso o rio que ficou raso chama-se assoreamento. Além das áreas rurais, ele ocorre nas cidades e pode atingir rios, represas ou deltas dos rios, que são os locais de encontro dos rios com o mar. Levante hipóteses com seus colegas e cite uma consequência do fenômeno nas cidades. E aí, assoreamento dos rios, quais são os fenômenos que a gente vai ter nas cidades? Eu separei aqui algumas respostas. Ó. A 5, realmente, alagamento em épocas chuvosas e redução da capacidade de navegação. Agora a 6, que a gente perguntou agora, da 76. Botei assim, ó. Com o assoreamento, a quantidade de água acumulada no rio diminui e, com o acúmulo de terra no rio, a quantidade da água fica comprometida. Como a água dos rios geralmente é usada para várias atividades humanas, qualquer problema nesse ambiente pode prejudicar a vida de quem mora na cidade. Prejudicar como? Faltando água, né? Em vários momentos, tendo alagamentos nas cidades, se o rio está assoreado, tem uma cidade ali perto, ali vai provocar muitos alagamentos naquele rio, né? Então, se você colocou por esse lado, está certo. Pausa aí a página 76 para você dar uma conferida nessa número 6, ok? Show? Continuando, olha que estamos indo, ó, num ritmo frenético, mas é bom que vocês podem ir pausando o vídeo para poder responder com calma, né? Conferir com calma. Aí aqui nessa página 77, a gente falou sobre a importância da mata ribeirinha. A gente já vem falando. A gente viu que a mata ribeirinha, ela evita o assoreamento, ela evita a contaminação daquele rio, né? E por aí vai. Aí aqui você tinha que responder quais são as funções da mata ciliar, quais são as consequências da perda da mata ciliar. Aí vamos para essas duas respostas agora, tá? Primeiro, quais são as funções da mata ciliar? Aí eu coloquei assim na página 77, ó, essa daqui de cima. Vou botar ela de vermelho. As funções da mata ciliar. A mata ciliar atua na conservação do solo,
na qualidade do solo. Como na qualidade do solo? Retendo nutrientes, sedimentos e possíveis poluentes químicos, né? Na quantidade de água disponível nos mananciais, o que ela faz? Ela garante a infiltração e o armazenamento de água. E na conservação da biodiversidade. Ok? Essa daqui é a função da mata ciliar. Agora, a segunda pergunta. Quais são as consequências da perda da mata ciliar? As consequências da perda da mata ciliar eu coloquei nessa daqui, ó. Com a perda da mata ciliar, podem ocorrer erosão, deslizamento de terra, assoreamento dos rios e perda da biodiversidade. Quando eu falo cobertura vegetal, a mata ciliar também é cobertura vegetal. Então, todos os problemas que eu vou ter com a perda da cobertura vegetal, eu vou ter com a perda da mata ciliar, ok? A mata ciliar tem outras importâncias também, como evitar que a terra entre dentro do rio. Ela segura o solo. Isso é muito importante. A vegetação em volta dos rios, que é a mata ciliar, segura aquele solo, ou seja, evitando o assoreamento, evitando que poluentes químicos caiam dentro daquele solo, ok? Agora, a última pergunta da 77, ó. Já faz alguns anos que grandes cidades sofrem com a escassez de água potável para a distribuição doméstica. Com isso, busca-se água em mananciais cada vez mais distantes. Levando em consideração a importância da vegetação, quais medidas podem ser tomadas para melhorar a qualidade e aumentar a quantidade de água disponível para os centros urbanos? E aí, quais medidas? Eu coloquei a seguinte, ó, aqui embaixo, o último de vermelho, ó. Conservar e recuperar as matas ribeirinhas próximas às represas e aos lagos e diminuir a ocupação próxima às áreas de mananciais. São medidas que podem ajudar a solucionar os problemas hídricos nas grandes cidades. Então, eu tenho que fazer o quê? Evitar que as pessoas morem perto desses mananciais, desse lugar que jorra água, né? E revitalizar, recuperar e conservar as matas ribeirinhas, ou seja, as matas ciliares daquele local. Ok? Beleza? Show de bola? Pausou? Pausa aqui a resposta, se você não pausou ainda. Olha tudo direitinho, a página 77. Vamos para o próximo. Tá acabando, hein? Tá acabando. Próximo, página 78. Vamos lá. Aí aqui ele fala de uma campanha de conscientização que a SOS Mata Atlântica fez para a gente conservar, por exemplo, a cobertura vegetal. Agora repara, a posição e as características das formas das árvores simulam um órgão humano. Qual órgão é esse? Ah, essa foi fácil, né? Qual órgão que ele vai representar aqui? O pulmão. Show de bola. A gente sabe que as florestas, elas ajudam muito. Eu não posso dizer que ela é o pulmão do mundo, as florestas. Porque a gente vai ver mais para frente que existem outros organismos, por exemplo, as algas nos oceanos, elas também fazem fotossíntese. As algas também fazem fotossíntese. Então, elas também ajudam muito a liberar oxigênio para a atmosfera. Agora, as florestas em geral, também ajudam muito. E a gente viu aqui nessa página 79 as funções da vegetação no ar e no clima. A gente leu isso aqui na última aula, né? Agora, número 2. Marque a alternativa que explica a mensagem da campanha. Qual é a mensagem da campanha? Eu vou direto para a resposta. Ó. A resposta da mensagem da campanha é a letra B. As árvores representam as florestas, que são importantes para a qualidade do ar que respiramos. Então, a qualidade do ar, indiscutivelmente, as florestas são muito importantes. A vegetação é muito importante para a qualidade do ar. Então, a resposta do número 2 é a letra B, ok?
Agora a página 79. Há alguns anos, a expressão Amazônia, pulmão do mundo, ficou famosa. No entanto, pesquisas mostram que a Amazônia, assim como a Mata Atlântica e outras florestas adultas, como assim adultas, gente? Florestas que não estão ainda crescendo, elas estão no seu tamanho máximo, né, de vegetação. A floresta amazônica está no seu tamanho máximo, entendeu? Para você fazer ela crescer é só plantando mais daquela mata nativa, ok? Não contribui para o aumento do gás oxigênio, ó, tá vendo? Elas não contribuem para o aumento do gás oxigênio disponível no ar, essencial para a vida de grandes partes dos organismos. Como eu falei, as algas, por exemplo, nos oceanos que fazem fotossíntese, sim, a gente vai ver, vocês vão ver mais para frente, que as algas fazem fotossíntese e elas ajudam muito na quantidade de oxigênio do planeta Terra. As florestas auxiliam sim na qualidade do ar, ok? Letra A. Retomando a campanha da SOS Mata Atlântica do tópico A Cobertura Vegetal e o Ar que Respiramos, que é esse aqui de trás, e com base na informação anterior, complete as lacunas usando V para as afirmações verdadeiras e F para falso. Aí vamos lá. A campanha não faz sentido porque as florestas maduras não são importantes para a qualidade do ar. Essa é falsa, né? A gente viu que ela é importantíssima para a qualidade do ar. Então essa daqui é falsa. Agora essa segunda. A campanha é fundamental para chamar a atenção sobre a importância da conservação das florestas. Sim, a campanha foi fundamental, mostrando para a gente conservar. A gente precisa conservar as florestas, né? Então a segunda é verdadeira. Agora a terceira. A floresta contribui para a manutenção da umidade do ar, que é importante para a nossa respiração. Tá certo, tá certo. Olha aqui que ela fala justamente isso aqui, ó, manter a umidade do ar pela evaporação. As plantas também soltam água, né? A gente vai ver que elas também transpiram igual a gente. Então é importante para manter a umidade do ar. Um ar com bastante umidade, gente, ele ajuda muito na nossa saúde. Um ar muito seco favorece muito a problemas respiratórios, doenças que vão causar no nosso pulmão, ok? Então o ar úmido auxilia muito a nossa respiração. Agora a letra B. Como a afirmação falsa do item anterior pode ser modificada para se tornar verdadeira? Como essa primeira alternativa aqui pode ser modificada para se tornar verdadeira? Vamos lá direto para o gabarito, ó, página 79. Se eu for na página 79, cadê aqui? Página 79, ó, repara que aqui em cima está a página 78, a resposta da 1 e a resposta da 2. E aqui a página 79. A 1 que eu mostrei para vocês que é falso, verdadeiro, e a B. Aí a resposta correta, modificando essa frase da letra A. Faz assim, ó. A campanha faz sentido porque as florestas, de um modo geral, são importantes para a qualidade do ar, ainda que não aumentem a quantidade de gás oxigênio disponível. Então essa é a resposta. Se você botou diferente, muito diferente, dá uma olhadinha nessa daqui. Então a resposta da B, da página 79, que é essa daqui de baixo, essa é a nossa resposta, tá bom? Pausa o vídeo aí e dá uma olhadinha. Continuando. Estamos chegando nas páginas finais. Número 2. Quais funções da vegetação estão ligadas à qualidade do ar? Aí a gente vê as respostas aqui, ó. A qualidade do ar. Eu vou colocar já no nosso gabarito. Página 80, número 2. Essa daqui de vermelho. De novo, vou fazer a pergunta, ó. Quais funções da vegetação estão ligadas à qualidade do ar? Aí a resposta. A cobertura vegetal contribui para a manutenção da umidade do ar, para a melhoria da qualidade do ar e para a diminuição da quantidade de radiação que chega diretamente ao solo.
mantendo a temperatura mais amena, ou seja, um pouquinho menor. Tá? Então, essa é a resposta da número 2. Agora, número 3. Observe com atenção a imagem a seguir. Aí fala dos rios aéreos, que são os rios voadores. Aqui o Rio Amazonas, 17 trilhões de litros por dia. Agora os rios voadores, 20 trilhões de rios por dia. O Rio Amazonas é o maior rio do Brasil. É o maior rio que existe. E os rios voadores têm mais água que ele. Olha, tem noção disso? A Amazônia emite mais água pelo ar do que pelo Rio Amazonas, né? Então, pelo ar vai ter mais água do que no próprio rio. Olha que interessante. Agora, a letra A. Além do fluxo de vapor que vem do oceano, os rios voadores são formados pela evaporação promovida pela floresta? Sim, os rios voadores são formados pela evaporação da floresta amazônica. Eles evaporam, esse ar vai para cima e se tornam os rios voadores, que eles são levados em forma de chuva, né, em forma de nuvens para as outras regiões. Evaporação do aquífero subterrâneo? Não, a gente viu já o que é aquífero, o que é lençol freático, então não. Retirada da vegetação original, os rios voadores são formados pela retirada da vegetação. Pelo contrário, se você retira a vegetação, acaba com os rios voadores, né? Agora B. Quais podem ser as consequências do desmatamento da Amazônia para o clima e para a qualidade do ar? Quais vão ser as consequências para o clima? Tem várias consequências para o solo, várias consequências para os animais, mas ele está perguntando para o clima e para a qualidade do ar. Vamos lá então, página 80. Número 3, a letra A, evaporação promovida pelas florestas, pela floresta, como a gente falou. E a letra B, qual as consequências para o clima? Olha que eu botei, ó. Ao retirar a floresta, a água que evapora da vegetação deixará de compor os rios voadores. Sim, essenciais para a manutenção das chuvas locais e em outras regiões do Brasil, no caso, o Sudeste e o Centro-Oeste. Então, o Sudeste, essa regiãozinha aqui que nós estamos, o Centro-Oeste, essa aqui mais aqui do meio e mais para cá, essa região vai ser afetada se não tiver rio voador, né? Além disso, a umidade do ar diminuirá, aumentando a incidência de problemas respiratórios. Como eu falei para vocês, um local muito seco, por exemplo, lá em Brasília, é um local extremamente seco. A gente fica com os olhos secos, a gente fica com a garganta seca, a pessoa tem a facilidade de ter mais doenças respiratórias, problemas respiratórios, porque os micro-organismos e também até os vírus podem também chegar com mais facilidade no pulmão, porque essas vias respiratórias vão estar mais secas, né? Então vão reter menos micro-organismos e vírus, vão conseguir chegar lá. Então, são esses os problemas, ok? Essa é a resposta da B da número 3. Pausa aí o vídeo e dá uma conferida na sua resposta, ok? E por último, para acabar e resumindo todo o nosso conteúdo, ele resume essa última questão aqui da página 81, resume todo o capítulo. Olha que interessante, ó. Observe a imagem a seguir, que retrata o desmatamento da mata ciliar de um rio próximo ao Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso. Então eu retirei a mata ciliar, a mata em volta do rio, e olha o que aconteceu com o rio. Ficou assoreado, ficou muito raso. Que consequências o desmatamento pode trazer para biodiversidade, rios e mananciais e o solo? Aí, você colocou as suas respostas aí. Mas eu peço que vocês escrevam também, bem completinho, esse esquema aqui no caderno. Olha aqui, as consequências do desmatamento. Para a biodiversidade, eu coloquei, a gente viu que, para a biodiversidade, o que acontece? Perda de espécies e redução de produtos e benefícios que as espécies podem trazer aos seres humanos. Aí, no caso, a vegetação, que vários serviços ambientais são perdidos se eu diminuir a biodiversidade daquele local. Eu vou perder também muitas espécies, que foi o primeiro exercício desse capítulo.
Agora, qual é a consequência para os rios e mananciais se eu tirar a vegetação? Eu vou ter assoreamento dos rios, né, que a gente já sabe o que é. Eu vou ter aumento dos poluentes químicos nas águas. Se eu tirar a vegetação ali em volta, vai acabar chegando mais poluentes químicos naquela água. E eu vou ter mudanças no clima. A gente viu que se eu tirar a vegetação ali, acaba com os rios voadores. Então eu tenho mudanças no clima. O clima fica mais seco. Agora, consequências para o solo, se eu tirar a vegetação. Eu vou ter erosão, eu vou ter diminuição da fertilidade do solo, porque ele não vai reter mais os nutrientes naquele solo. E eu vou ter a redução da quantidade de água no solo. Se eu não tenho aquelas raízes para as águas se infiltrarem, eu vou diminuir a quantidade de água. Então a gente viu nesse capítulo que se eu retirar o solo, eu tenho consequências para a biodiversidade, para os rios e para o próprio solo. Esse é o grande problema se eu tirar a vegetação, ok? Aí aqui, logo em seguida, vocês pausam o vídeo aqui, dá uma copiada, porque aqui resume muito as consequências, ok? As consequências se eu retirar a vegetação, tá? Lembrando, leiam sempre para relembrar no final de cada capítulo, tá bom? Então, para finalizar o capítulo 4 com chave de ouro e semana que vem iniciarmos o capítulo 5, dá uma lidinha nesse para relembrar, tá bom? Semana que vem, então, a gente inicia o capítulo 5 e por hoje é só. Corrigimos todo o capítulo 4, tá bom? Se empenhem, se dediquem, se esforcem. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!